celebrando os 25 anos de PP. Também os 100 anos da Belas Artes. O Publicast chega dando voz à criatividade que vem para fazer história. Olá, ouvintes do Publicast, eu sou a Vitória e o nosso convidado de hoje é muito especial, Rodrigo Tortman. Ele é diretor executivo de criação na Lilara TBWA do Brasil. Bom, Rodrigo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, é um prazer te receber aqui na bancada do Publicast. Eu que agradeço, Vitória, prazer enorme estar aqui para bater esse papo. Com certeza. Bom, a gente vai falar sobre como é difícil fazer diferente quando todo mundo está seguindo o mesmo caminho, né? Acho que esse é o maior dilema de todo mundo que trabalha com criatividade, comunicação, mais especificamente da área de criação, né? E tudo mais. Conta pra gente, antes da gente começar a envolver nesse papo, o que te trouxe até a criação publicitária, né? O que te mantém apaixonado por esse universo nos dias de hoje? Beleza. Pergunta difícil, ampla, mas eu sempre gostei do papel em branco. Eu acho que a chance de fazer algo do zero é o que me atraiu. Quase 30 anos depois é o que continua me atraindo. Assim, a chance de você realmente poder fazer algo que nunca foi feito, no iniciozinho ali, sem seguir nenhuma regra. Depois, obviamente, que as regras vão surgindo, mas sim, essa condição de você poder criar algo do zero, de encarar a folha em branco, sempre me atraiu lá quando eu decidi fazer publicidade e até hoje é o que eu adoro. E no seu caminho, você sempre trabalhou com agência ou não? Sempre. Não que eu ache isso bom, até gostaria de ter feito outras coisas no meio, mas a verdade é que eu entrei numa agência em 1997 e estou até hoje dentro de agência. Legal, é um caminho... Acho que todo mundo que trabalha, estuda publicidade, pelo menos, ou trabalha nessa área, já passou ou tem o sonho de passar por uma agência um dia, né? Entender um pouco desse universo, um pouco desses processos da agência, principalmente quem quer ir para a sua área, que é mais a área de criação, né? De fato, né? Bom, a TBWA é conhecida mundialmente, né? Pela sua filosofia mais disruptiva, né? O que propõe, né, para quebrar padrões de estética e tudo mais e desafiar mesmo esse universo do dia de hoje da comunicação. Como que essa ideia, né, de ser mais disruptiva se introduz na prática no dia a dia da agência? Legal. Assim, né, Vicky, o consumidor ele vai criando anticorpos contra a propaganda. Ninguém acorda querendo consumir propaganda. As pessoas não gostam de propaganda. Então, a partir desse princípio, a gente, como rede, tem que pensar em algo que funcione. Eu sei que tem todos os nomes bonitos ou não bonitos e tem toda essa teoria, oh, meu Deus, mas a verdade é que a boa comunicação, a que respeita a verba do cliente, ela tem que partir desse princípio do ineditismo. Quando a gente pensa isso e tem que botar isso em escala, numa rede de mais de 200 agências, a gente tem que ter um método. Então, o disruption é o método para a gente ter sucesso no criar o inédito, que é basicamente você determinar qual é a convenção da categoria, né? O que já está sendo feito e que, obviamente, não pode ser repetido naquele job para aquela marca, determinar uma visão para onde aquela marca deseja ir, para onde ela quer avançar, como ela quer se posicionar, projetada para o futuro, e, a partir disso, a gente encontrar a disrupção. O que a gente vai ter como ideia, como pensamento, como materialização até desse pensamento, que vai quebrar com a convenção da categoria. Não é fácil, óbvio, mas eu acho que marcas como Apple, por exemplo, a marca mais valiosa do mundo, vem, né, trilhando esse caminho, vem seguindo essa metodologia, não dá para dizer que não está tendo sucesso. Então, a gente tenta, obviamente, se inspirar em marcas que estão dentro desse universo TBWA e seguindo a metodologia Disruption e cascatear para as marcas do nosso dia a dia. Você acha que fazer diferente talvez seja o que faz dar certo para cada marca, seguindo a sua identidade, respeitando também a identidade da marca, ou não? Porque tanto essa questão de... Eu acho que um exemplo disso bom, né? Por exemplo, às vezes o que funciona para minha marca não funciona para a sua, e se a gente for seguindo o mesmo modelo só porque eu acho que você viralizou por X motivo, pode ser que não funcione para a minha marca, não converse com o meu público, não seja bem interpretado. Mas você acha que o caminho é ser mais disruptivo mas que gere também resultados? Eu acho assim, a gente vai sempre
buscar a construção de marca, né? Óbvio que você pode fazer algo muito pontual naquela semana, com algo que está acontecendo ali naquela semana, ou você pode fazer algo pontual com muita mídia e aquilo pode funcionar. A verdade é que a propaganda mais convencional, se ela tiver um canhão de mídia, ela também vai funcionar. Mas você vai estar gastando mais verba do que você poderia e provavelmente você não vai estar deixando uma cauda longa de construção de marca e geração de desejo. As pessoas não vão estar colocando essa marca num lugarzinho ali do coração, do cérebro especial. Você vai estar sendo impulsionado por dinheiro. Chega uma hora que a verba diminui e aí? Você não tem uma marca, você tem só alguém anunciando ali. Então, eu acho que a disrupção, como a gente, de alguma maneira, apelida essa busca pelo original e inédito, é uma maneira de garantir uma marca que, de fato, entra para a vida das pessoas pela porta da frente e fica. Então, eu vou né, topar, pagar até um pouco mais, eu vou me lembrar dessa marca, independente da situação, porque ela entrou por um lugar realmente diferente e me emocionou de alguma maneira, porque fez algo que eu nunca tinha visto na minha vida antes. Então, na sua visão, o que faz uma marca ser disruptiva? É isso? Não é fácil, como eu te falei, é uma construção, não dá para a gente pontuar assim individualmente, Sim. Mas é essa busca incessante pelo novo, pelo caminho não trilhado, por algo que realmente vá emocionar. E em propaganda, como eu te falei, as pessoas não acordam querendo ver, você vai emocionar se você fizer algo realmente relevante e inédito. Então, o que é paisagem, a gente tem que fugir. Sim. Mas como que a gente faz para equilibrar a criatividade, para criar algo disruptivo, com algo que realmente tem impacto no mercado e traga, de fato, resultados para aquele cliente? Porque não adianta só a gente ser muito criativo e não trazer resultados, como você mencionou, mas também não adianta só trazer resultados e talvez não ter um impacto daquela marca de fato, não ter uma memória daquela marca de fato. Né? A gente vai entrar num debate, né, assim, que resultado é esse? Médio prazo, curto prazo, longo prazo? Eu acho que o que é inédito, e a gente não pode confundir disruptivo com alguma coisa inconsequente. Acho que é aí que a tua pergunta tá querendo chegar, né? Poxa, vamos fazer qualquer ideia porque ela é inédita? Óbvio que não, a gente está ancorado, poxa, em estudo, em planejamento, em pesquisa, no tom da marca. Esse tom está definido pela agência. Então, quando a gente fala em algo disruptivo para uma marca lá da Liulara TBWA, é já endereçando todos esses pontos, indo de acordo com o que você está colocando. A gente não pode ser, né, o criativo pelo criativo, o inédito pelo inédito. Não é esse o nosso trabalho. É muito mais difícil que isso. É fazer algo realmente relevante e original, mas que respeite, né, o planejamento, a estratégia, o tom de marca, a voz daquele anunciante. Aí a gente vai ter sucesso, não vejo como não ter. E os resultados vão vir. Mas também exige um pouco de paciência e acordo, a gente virar sócio daquela construção, de que às vezes o resultado demora um pouquinho mais, mas ele é muito mais perene, ele é muito mais importante do que um resultado de curto prazo, com algo que não é tão novo assim, mas que naquela semana pode funcionar, mas não vai construir para a marca. E talvez com um bom processo, né, uma boa organização de todo esse processo, como você falou, o resultado seja uma consequência, né, desse trabalho mesmo, de fato, da equipe e também dessa paciência, tanto principalmente do cliente, né, eu acho. Vicky, e se você estuda a propaganda brasileira recente, você vai ver que o que eu estou colocando aqui está ilustrado amplamente. Não é que eu estou colocando aqui uma teoria. Na prática, é o que acontece. As marcas que apostaram numa linguagem única, em quebrar a convenção de categoria, tiveram sucesso absoluto. A gente pode citar a Ipiranga, dentro do universo de postos de gasolina, a gente pode citar a Skol, dentro do universo de cervejas, a gente pode citar a Havaianas, em calçados, só para citar 3 delas. Então, assim, falaram, não vamos seguir isso aqui. Isso aqui já está sendo feito há anos ou décadas, a gente vai fazer diferente. Resultado absurdo. Cresceram
de uma forma muito vertiginosa durante anos e anos e anos e anos. Sim. Então, não é uma... É óbvio que a gente está desenhando algo novo para 25 e além, projetando essa metodologia, mas a alma desse pensamento ela está ilustrada na história da propaganda brasileira e mundial. Então, não estou falando nenhuma novidade aqui. Sim, com certeza. E cada vez mais evoluindo e se moldando de acordo com as realidades do momento, né? As propagandas antigas são muito diferentes do que a gente vê hoje, né? Você lidera uma equipe numa das agências mais reconhecidas no Brasil e do mundo. O que você acredita que é essencial para uma equipe, tanto para a parte da equipe, quanto para quem lidera aquela equipe, para que a equipe continue tendo um ambiente de inovação cada vez mais constante? Legal. Eu sempre falo que publicidade, nesse sentido, não é diferente das outras áreas, assim, quando você busca um profissional de alta qualidade ou um lugar, né, que tem uma entrega de alta qualidade de uma empresa, que é estudar. Eu acho que as pessoas têm que seguir estudando publicidade e propaganda. Óbvio, a gente tem aquele clichê, você não pode se alimentar só de propaganda. Eu concordo totalmente. Não só na criação, mas as mentes criativas de uma agência têm que se alimentar do que está acontecendo, né? Não só do ponto de vista de cultura, cinema, arte, entretenimento, mas de tudo que está acontecendo naquele mercado, no mercado brasileiro, mas no mundo. Isso é essencial. Levando mais para dentro do departamento de criação, a paixão. Eu sei que parece um pouco clichê, mas assim, sem isso não dá. Você não vai entregar um trabalho competitivo. E quando eu falo isso, a gente está no Brasil competindo com as maiores agências do mundo, as mais premiadas do planeta, com pessoas muito apaixonadas lá dentro. Então, se você não tiver essa resiliência, essa paixão que vai levar a você testar de novo, poxa, reprovou, vamos fazer uma melhor, poxa, estamos sem prazo, vamos nos juntar e achar uma solução, estamos sem verba, a gente vai achar um fornecedor que vai fazer essa verba. Isso tudo é essa loucura que é a paixão pelo trabalho. Eu quero colocar essa xícara branca aqui no ar de qualquer jeito, porque isso aqui vai mudar a história dessa marca. Vamos embora. Então, essa combinação de você estar estudando, não achar que é uma coisa tão etérea e romântica, vou ter uma ideia, porque não é. Você tem que estar estudando aquilo ali, a vida e a propaganda diariamente, e colocando paixão junto. Como você falou, tanto quem está liderando como a equipe inteira está engajada nisso, aí você tem uma equipe de criação que vai entregar algo interessante, que vai fazer a diferença. Eu acho que o líder tem um papel muito importante nessa questão também de incentivar, né? Lógico, a paixão também tem muito mais a ver com a pessoa, mas eu acho que quando você tem um bom líder, uma pessoa que é apaixonada pelo que faz, você acaba se inspirando também, né? Sim. Acho que a gente já teve um convidado aqui, o tema, inclusive, foi esse. Ele já liderou equipes, né, de criação em diversos lugares do mundo. E o brasileiro tem muito disso, né? De ser muito unido, muito caloroso, apaixonado Sim. pelo que faz. Então, eu acho que para que dê certo e que a equipe até tenha mais paixão e que as coisas deem certo, todas as etapas precisam estar alinhadas e conversando uma com a outra, né? E o que ele comentou é que, por exemplo, fora do Brasil, é muito segmentado. Então, por exemplo, o atendimento pouco fala com as outras áreas, a parte de criação pouco fala. E aí, por exemplo, às vezes você está passando na rua e aí você vê a sua arte lá, porque você foi passando meio que numa linha de produção. Eu acho que o Brasil tem uma coisa muito... As agências brasileiras, né? Muitas pessoas já comentaram isso aqui. São mais calorosas e esse processo é mais unido, o que acaba fazendo com que as coisas deem mais certo e tenha mais paixão, como você falou, né? Sim, a gente tem essa característica e não é à toa que os brasileiros vão lá para fora e brilham. E eu brinco, né? Eles brilham tanto que não voltam, né? A maioria segue brilhando no exterior. Mas sim, concordo. Acho que a gente tem essa característica de gostar de se juntar. E isso faz muito bem, eu acho que em qualquer área, mas em comunicação mais ainda. Você ter diversas opiniões sobre aquilo, sobre o trabalho, e estar unido para que aquilo saia, porque muitas vezes é essa gincana, né, Vicky? Não é fácil. E você sozinho ali, fechadinho,
acaba que muitas vezes ou aquilo não vai sair tão legal ou simplesmente não vai sair. E até porque a sua vivência é diferente da minha e as cabeças funcionam diferentes. E o nosso repertório, que é formado não só pelo que a gente lê, vê, estuda, mas também pelas nossas vivências, nossas culturas, o lugar que a gente cresceu, isso tudo vai alimentando para que surjam outras ideias. E isso alimenta também a nossa criatividade. E isso, para quem trabalha com criatividade de fato na prática, precisa mesmo compartilhar. Acho que várias cabeças pensando juntas e se alinhando para que dê certo. E às vezes a gente acha que a gente tem uma ideia maravilhosa e nem sempre ela é muito maravilhosa. Exatamente. Né? Tem que ter humildade e autocrítica. Com certeza. Bom, eu vou levantar uma bandeira que a gente sempre levanta aqui no Publicast, é uma coisa que eu sempre gosto de ouvir a opinião dos nossos convidados. Com a inteligência artificial, você acredita que... O que pode ser uma oportunidade para esse mundo da criação, principalmente dentro das agências, nas propagandas? O que pode ser um risco para o pensamento criativo no geral? É o debate, né, profundo do momento, assim, né? A gente tem que encarar primeiro assim, não é só uma ferramenta. Eu acho que você diminui muito o debate quando você fala, é uma ferramenta, como um dia o Photoshop foi. Não, é muito mais que isso, porque ela está viva, ela é alimentada por quem está usando, então é muito mais poderoso que isso, né? E tende a fugir ao controle, né? O Photoshop não vai fugir ao controle, Sim. É diferente. Por outro lado, tem uma contradição aí, né? Porque se a gente está se sentindo ameaçado dentro do universo de criação pela inteligência artificial, acho que já estamos errados aí. Uhum. Vou te explicar onde eu quero chegar, né? Vamos lembrar que a gente falou do original, do inédito. Sim. A inteligência artificial, ela está se alimentando do que já foi feito. Ela é uma soma gigantesca do que já foi feito, certo? Aí ela soma e, a partir de um prompt, ela pode até soltar alguma coisa que seja original, mas é a partir do prompt. Lá dentro é tudo que já foi feito. Uhum. Então, eu acho que é uma maneira de subir a barra, de nós, humanos que estamos ali no departamento de criação, nos colocarmos nessa situação de, caramba, se eu começar a fazer um trabalho pasteurizado, paisagem, eu estou me diminuindo, né, à altura do que uma AI poderia fazer. Sim. Então, eu vejo, assim, essas nuances. A gente, sim, tem que saber utilizar como ferramenta, mesmo entendendo que é muito mais que uma ferramenta, a gente tem que estar no controle. E a gente vai estar no controle quando nós nos colocarmos nessa situação de elevar a barra para algo realmente original que sai do humano. Você entende? Porque se você, como departamento de criação, como time, como acordo com o cliente, vai para esse lugar mais comum, realmente, você vai entrar nesse debate, pô, para que eu preciso da equipe? Eu posso ter uma AI. Agora, se você vai para esse lugar, né, de alta performance, de buscar ideias realmente inovadoras, que nunca foram pensadas, aí sim a AI vai ser só uma ferramenta para você ilustrar aquilo para o cliente, para você fazer o processo ser um pouco mais rápido, mas não para você criar a alma de um posicionamento, de uma campanha, né, de um personagem. Aí eu acho que a gente está errando. Até porque ela não tem a paixão, o Exato. Pensamento crítico, né? Essas nuances todas, exatamente. Enfim. Ela é, como você falou, ela é alimentada. E ela não tem todos esses tópicos que a gente foi falando durante a conversa. Ela não tem esse repertório de vivências, ela não tem o pensamento crítico, ela não tem essa paixão. Ela é uma ferramenta, né? Mas pode ser utilizada para automatizar processos, o que acaba facilitando, e eu acho que tem facilitado muito o dia a dia em diversas áreas, não só na nossa área, né? Você já comentou da Apple, mas tem algum outro exemplo de algum projeto que você acha que simboliza mesmo isso da cultura um pouco mais disruptiva? Tem alguns, a gente nesses últimos 3 anos, principalmente, acho que conseguiu quebrar padrão na categoria, né? Eu estava até comentando com o Simon Cook, que é o CEO de Cannes, a gente estava ontem junto, falei, cara, acho que a Lulara TBWA conseguiu esse feito, né? Nos últimos 3 anos, nós fomos a agência que ganhou o primeiro leão da história de alguma marca, né? Então, legal. Ganhamos os primeiros leões da história de M. Dias, depois os primeiros leões da história de Pague Menos, e agora o primeiro leão da história de Alma Preta. Mas pegando, por exemplo, Pague Menos.
tá? Uma rede de farmácias, né, que tem, né, o seu, digamos assim, o seu centro ali de negócios mais no Nordeste, mas está no Brasil inteiro. E a gente conseguiu criar algo muito potente para eles com o NoAd, que é um projeto onde a gente pagou para não ter propaganda antes dos vídeos de primeiros socorros. Então, aonde que está a disrupção assim? Caramba, é uma rede de farmácias, a gente sabe que tem uma pegada de varejo, mas tem uma crença do cuidado, né? Uma crença de cuidar da saúde das pessoas. E se propaganda está atrapalhando o ser humano a chegar em algo que pode salvar, que é saúde, eu, como marca, vou pagar para não ter propaganda. Isso, para mim, é quebrar padrão de categoria. Quando que você viu uma rede de farmácias fazer isso? Olha o pensamento. E, de novo, mas isso está isolado? Não. A gente seguiu com essa pista mais institucional para essa marca e depois desenvolvemos uma música que ajuda na cura, no tratamento de doenças respiratórias. Cara, quando que você viu uma rede de farmácias fazer isso? Então, Vicky, eu acho que para Pague Menos a gente vem nessa pista, tanto que a conta, né, depois veio de forma 100% para a Lulara TBWA, porque a gente foi provocando e foi mostrando que dá para fazer diferente, e o cliente foi entendendo que isso é fundamental. Então, eu acho que para Pague Menos a gente consegue ilustrar bem esse pensamento, mas poderia te dar outros exemplos aqui. Sim. O que você acha que esse projeto, mais especificamente, Sim. ou se quiser falar de outro, mais te ensinou, te impactou sobre o seu processo criativo? Eu acho que, né, sempre que a gente consegue pegar algo que estava ali já flutuando, acontecendo na vida das pessoas, e o que eu brinco, né, virar a lente, olhar para um outro ângulo que ninguém olhou ainda, dá aquele friozinho na barriga, a gente fala, caramba, isso aqui nunca foi feito, vamos para cima, vamos seguir. Sim. Óbvio que isso a gente pode pegar outros exemplos mais populares, como personagens que a gente está criando agora, né, que também quebram de alguma maneira o padrão da categoria e passam a fazer parte do dia a dia, do cotidiano, do humor, da piada que as pessoas fazem com aquilo. Tudo isso é, de alguma maneira, você fazer a disrupção. Não Sim. só, digamos, algo ultra sofisticado de pensamento, mas também o popular que não foi feito. Sim. Né? Aquele personagem que o segmento nunca utilizou daquela maneira, um bordão original que todo mundo começa a repetir. Eu acho legal pontuar isso também, Vicky, para não parecer que é só esse pensamento ultra sofisticado, como eu posso dizer que NoAd foi. Eu acho que uma boa agência tem que ter essa composição, né, do que é absolutamente inovador, envolve tecnologia ou, né, uma esperteza de mídia, como no caso de NoAd, como também o mais popular, o mais divertido, o bordão, o personagem inusitado que fazem, né, as pessoas, como eu te falei, se emocionarem. Acho que a boa propaganda ela tem que causar algum tipo de emoção. Exatamente, com certeza. E eu acho que isso que você comentou da propaganda no geral, do fato de ser de precisar ser hiper tecnológico e tudo mais, aí a gente já entra no tema que a gente está trazendo, que aí acho que acaba... Você consegue ser muito criativo, mas aí, se for entrando só nesse nicho, se for só isso, disruptivo, a gente já entrou numa bolha de novo e todo mundo vai acabar fazendo igual. Exatamente. E não é, a gente está em 2025, né, óbvio, as coisas mudaram muito, a gente tem, né, tudo que você já comentou aqui, os canais são outros, as telas são outras, tem AI, tem milhões de inovações acontecendo toda semana, mas o lado humano, a essência do que emociona, isso muitas vezes está próximo, parecido do que era anos atrás. Essa essência do que pega uma pessoa que está em casa, com qualquer idade, uma dona de casa, um casal, né, uma pessoa mais jovem, uma pessoa mais idosa, o que faz ela se emocionar e o olhinho dela, a pupila abrir um pouquinho mais do que nos outros comerciais ou nas outras ideias que estão ali no celular, isso eu acredito que mudou muito pouco. É essa essência que a gente tem que buscar nos nossos jobs. Acho que, e seja lá qual for o formato, né? Seja na TV, nas redes sociais, enfim. Se você pudesse deixar uma mensagem para quem está se formando agora
e quer trabalhar principalmente na sua área, né? E quer criar, de fato, com impacto, ter um impacto no mercado, quer trabalhar numa agência e, de fato, se destacar, o que você diria? Acho que assim, não pense que é uma coisa, um dom divino, essa ideia que é torta de que a pessoa é muito criativa. Óbvio que existe uma aptidão para aquilo ou não, mas é um trabalho muito mais de formiguinha do que as pessoas pensam. Então, seja muito curioso e muito estudioso. Não pare de estudar muito. Não pare de estudar nunca, porque as pessoas mais brilhantes, com o maior sucesso que eu vi, né, em agência na área de criação, eram os mais CDFs. As pessoas estavam ali olhando, estudando, entendendo, virando de cabeça para baixo, sabe? Dissecando um livro, um anuário. Então, essa combinação, né, da paixão, curiosidade, essa resiliência de vou fazer de novo, e ser um estudioso disso, o que pode ser muito legal, que eu brinco, né? Caramba, eu tenho que estudar ali a medicina, o direito, mas, cara, propaganda, comunicação, envolve arte, cinema, né? Humor, conteúdo, você ser louco por um humorista inglês, cara, e estudar esse cara, ou um cineasta, ou um diretor, ou um artista, né? Ser louco por aquele tipo de ilustração. É um pouco essa paixão por esse universo da arte da comunicação, mas, ao contrário do que muita gente fala, não pode ver propaganda. Não, tem que ver propaganda também. Você não pode ser só aquela bolha de só ver propaganda. Você tem que ver o mundo, estudar o mundo, mas também ser um especialista naquilo, saber o que foi feito. Como é que você vai trabalhar com ineditismo se você não sabe o que foi feito? Não tem como. Então, isso é a base. Você tem que saber, sim, o que foi feito, não só para afiar o teu critério, como para você saber, galera, isso aqui não. Já fizeram essa xícara branca. Errado, né? Então, eu falei para caramba, mas acho que é assim, essa combinação de ser uma pessoa muito curiosa, muito afim de aprender coisa nova, mas de estudar sem parar tudo que está em volta do nosso ofício e o nosso ofício. Eu acho que até para quem... isso a gente está falando para quem ainda está na universidade, né? Sim. E para quem ainda está na universidade, talvez não conheça ainda tanto do técnico, porque da parte mais técnica. Porque isso você vai aprimorando com o tempo, com o passar dos anos. A gente aprende mais no mercado de trabalho do que a parte mais técnica, vivendo isso, do que na própria universidade. Sim. Mas eu acho que a vontade de aprender... ela às vezes é até mais valorizada, por exemplo, numa entrevista. Porque se você se demonstra interessado, apaixonado pelo que você faz, como você falou, uma pessoa esforçada, uma pessoa que vai atrás, tudo isso está alimentando e vai contribuir de alguma maneira. A parte técnica você vai pegando mais com o tempo, né? Exato. Acho que essa exatamente. Você vai entrar na agência, né, Vicky, e vai pegar. Agora, às vezes é isso, numa entrevista você decide... Já aconteceu, cara. O portfólio nem era tão incrível, a pessoa estava super no início, a vaga não era exatamente para isso, já podia ser um pouquinho mais experiente, mas a gente decidiu porque a pessoa tinha um brilho no olho, uma vontade, e o tempo mostrou que a decisão foi ótima, sabe? Então, é exatamente isso. Esse brilho no olho tem que ter. Sem isso, fica muito difícil. Eu acho que isso para qualquer área, né? Aqui no Publicast eu falo, às vezes, para eles assim, você prefere segurar um louco ou empurrar um falou besta, disso né? No meio do caminho para cá, a gente falou essa frase, a Amandinha... Tipo, eu acho que é muito melhor você ir moldando uma pessoa que é muito interessada do que você ter que ficar, se interessa aí, isso, total, faz aí, né? Total, óbvio que às vezes dá um pouquinho de dor de cabeça, às vezes é uma loucura. A Amandinha, fulano tá me ligando pela 15ª vez. Eu falo, tem jeito, vamos embora, faz parte. Exatamente, faz parte do processo. Bom, Rodrigo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi uma honra te receber aqui. Quando surgiu esse contato, né, com a Yasmin, que fez a ponte entre a gente, eu fiquei muito feliz, porque receber pessoas como você traz muito aprendizado para mim, para minha equipe, para quem está ouvindo. A gente
todos os convidados que a gente recebe aqui são muito especiais. A gente gosta de aprender com pessoas que... A gente já trouxe pessoas que estão novas no mercado, mas pessoas como você, que já estão há muito tempo, que já estão em lugares tão altos e que mostram que é possível, que dá para fazer, e também mostrando essa parte de criação, que é uma parte que a gente ainda trouxe pouco aqui, essa parte mais prática da criação mesmo, de fato, e é algo que eu gosto de abordar. Talvez não seja muito a área que eu queira seguir, mas a maior parte dos meus colegas, essa é a área que eles querem seguir, a área que sonham. Então, eu tenho certeza que você, a agência que você trabalha, são referência para muitas pessoas, não só na Belas Artes, mas em muitos outros lugares. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer. Ô, Vicky, eu que agradeço. Também posso dizer que é uma honra estar aqui. Como eu te falei, né, se eu acredito tanto que o estudo faz parte, poxa, para mim é um prazer e fico feliz de contribuir aí com esse caldo, né, de conhecimento, contribuir um pouquinho para que a galera siga o sonho aí de estar no mercado de comunicação, seja em criação ou não. Então, conta sempre comigo, prazer enorme estar aqui. Obrigada. Com certeza, isso que você falou é muito importante. Apesar de ser um projeto feito por alunos, esse é o nosso laboratório vivo. A gente aprende e erra muito aqui. Aqui eu acho que é o nosso lugar que a gente pode mais errar para a gente aprender, para levar para produtoras que seja. Mas tem muita vontade de aprender. Eu acho que não só de mim, né? A ideia nasceu por minha parte, mas de todo mundo que... hoje mesmo eu peguei 2 pessoas novas para minha equipe, né? Que tem crescido muito. E aí eu falei, a menina falou, mas eu não sei se eu sei tanto fazer isso. Eu falei assim, mas tem vontade de aprender? Aí ela, tem muito. Eu falei, então tá bom. É o que eu preciso. Essa parte que você não sabe tanto, eu sei, eu vou te ensinar. A gente vai aprender juntas. Você vai errar, assim como eu também vou errar, não se cobre tanto, mas assim, se você tem vontade de aprender, se você quer, eu acho que esse é a coisa mais importante. Ninguém entra, por exemplo, aqui no Publicast por acaso. Todo mundo que a gente escolhe é porque eu senti que entendeu o propósito do projeto. Não entrou só porque, eu vou entrar só porque, sei lá, eu quero colocar no meu portfólio, é legal. Não, entrou entendendo o propósito, entendendo o impacto que hoje tem o projeto na vida das pessoas que participam, no convidado, em quem está ouvindo, em tantas outras coisas. Então, eu acho que essa é a parte mais importante. Eu sempre escolho pensando nisso. Se a pessoa, não me importa tanto se a pessoa saiba tanto fazer, porque a gente está lapidando, a gente está começando, mas o fato de querer aprender. E ter pessoas como você, como quase todos os nossos convidados que estão aqui, voltados para esse lado também da educação e tudo mais, desse lado da comunicação, que é o nosso universo, né? Entender o quanto vocês acreditam em jovens que estão começando é muito motivador para a gente, porque acho que às vezes isso que a gente precisa. A gente duvida muito, talvez, da nossa capacidade. E ouvir de uma pessoa que trabalha numa empresa tão grande, reconhecida mundialmente, com um cargo tão legal, falar que, eu acredito na educação e eu vim porque eu acredito nisso, eu acho que eu tenho que ajudar, eu tenho um papel importante nisso, é muito, muito legal. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Valeu. Bom, e esse foi mais um Publicast.